só que se perder com o Diniz é porque é do estilo do Diniz. É isso que eu não entendo, a lógica, eu não entendo. Tava bom do jeito que tava? Não. E era com o técnico de tudo quanto é jeito e não tava bom. E agora, se não perder, é porque o estilo não cabe, porque o estilo demora. Então eu acho que vai melhorar. Vamos falar de Vasco. Em nome homenagem ao nosso amigo Daniel. Vamos falar de Vasco, cara. Foi pra passar o assunto. Diniz vai dar jeito nesse Vasco, cara? Cara, dá jeito é complicado, porque o Vasco muito forte, né? É muito forte, porque o Vasco tá mal, né? O Diniz envolve... Isso eu falo há muito tempo. Eu gosto muito do trabalho do Diniz também. Antes dele assumir o Fluminense, ele já tinha isso, né? Muito ou ame ou odeie, mas ele criou um rótulo que todo mundo... Assim, aí quem não gosta só fica falando daquilo. Igual agora, o Vasco acabou de tomar 2 gols, sem ser com ele, de saída de bola. Contra o Palmeiras, foi um tiro de meta com um zagueiro saindo, o goleiro encostou, o Hugo Moura, não era zagueiro, mas estava dentro da área, o Hugo Moura foi sair, entregou, perdeu, Palmeiras. Se é com o Diniz. Com Porto Cabello, quando perdeu também agora na Sul-Americana, o jogo anterior esse é do Lanús, na Sul-Americana, saída de bola foi querer tocar, o Paulo Henrique foi querer tocar, o Hugo Moura não dominou, gol dos caras. Se toma 2 gols assim agora, com o Diniz, só vamos falar disso. Ele é muito mais do que a saída de bola. E outra, isso aí foi uma vitória, entre aspas, dele. Quando ele começou lá no Audax, ele foi finalista do Campeonato Paulista com um time pequeno, quase ninguém fazia isso. Vai assistir qualquer jogo, pega aí, liga a Série C. Você vai ver se não tem time saindo jogando. O futebol levou a isso, ele só trouxe isso aqui antes. Pô, o time do meu filho, de 8 anos. Todo mundo faz isso, não existe você ficar dando bico e dando a bola para outro time. Claro, aí você tem que treinar, tem que saber o momento, talvez o time dele jogue um pouco mais com o goleiro, mas assim, todos fazem. E aí, tá todo mundo treinando para roubar, uma hora você vai tomar gol. Tem vários times tomando gol aí, vários times. O Cássio do Cruzeiro acabou de tomar lá, o Leonardo Jardim, foi sair jogando com o pé direito, gol dos caras. Só que quando é com ele, só querem falar disso. E tem que falar de mais coisas, inclusive de outros defeitos dele. Sim. Do que tá faltando. Eu acho que falta... A galera, às vezes, tem preguiça de falar de futebol, de analisar preguiça futebol. de analisar, né, de irmão? ver, porque daí você tem que ver jogo. Tudo raso, né? É muito raso, é isso que me incomoda, às vezes. Então, eu acho que vai melhorar, porque ele é bom técnico, ele é melhor. Igual agora. Como é que vai... era melhor o Carille. A desculpa quando o Carille foi contratado é que o Carille é bom para time ruim, mas tirando... não deu muito certo, né? Então, não, porque o Carille para time ruim, as pessoas não falavam com essas palavras, mas é isso que eu quis dizer. Claro. É melhor, porque ele é retranqueiro, aí vai ficar lá atrás, deu certo. Não, só que se perder com o Diniz, é porque é do estilo do Diniz. É isso que eu não entendo, a lógica, eu não entendo. Tava bom do jeito que tava? Não tá. E era com técnico de tudo quanto é jeito e não tava bom. E agora, se não perder, é porque o estilo não cabe, porque o estilo demora. Então eu acho que vai melhorar. Ontem mesmo já deu para ver uma saidinha ou outra melhor. E de novo, mais gente perto da bola. Ele tem que colocar mais o Coutinho no jogo. Isso depende do Coutinho também. Não pode só ficar cruzando bola na área pro Verratti, que era o que o Vasco fazia muito. Acho que tudo isso ele vai ter que melhorar. Eu acho que o Vasco tem boas peças no meio campo. Você parar para pensar assim, do nível que o time tá. Mas tem cara que joga bem bola, então dá para tocar mais a bola. Paulinho Paulo já foi muito bom jogador no próprio Vasco, já jogou muito bem. Um Tietê tem um currículo aí invejável, bom jogador. Aí você fala, pô, o próprio Coutinho tá mal, mas pô, sabe Coutinho, jogar, né? Não, é o Coutinho. Então eu acho que vai melhorar. Mas o elenco é abaixo da média. O Pedrinho falou, né? Botou uma pressão no Carille, na minha opinião, que estava entre os 8 melhores elencos do Brasil, né? Ele chegou a falar isso lá atrás. Eu acho que assim, não tá mesmo, mas botou uma pressão no Carille, então precisa contratar nessa janela. E aí o trabalho do Diniz vai envolver também recuperar alguns jogadores que também não é todo mundo o pior jogador do mundo como tá. Dá para melhorar. E nisso ele também é bom. Tem um pouco disso no trabalho do Diniz também. Pegar uns caras que às vezes são nota 6, aí o cara consegue jogar um 6,5, 7, enfim. Isso. Já melhora muito. Já vai melhorar muito. Eu acho que vai melhorar agora. Pô, aonde vai chegar? Aí tem a limitação do elenco, né, cara? Tem a limitação do elenco. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Segurobet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Mas como é que você acha que vai ser, quer dizer, que tá sendo esse reencontro Tietê e ele? Inclusive, hoje eu vi um desses caras foi titular ontem. Que dublam. Você já viu? Já. Tem o Gustavo Machado, que é o mais famoso dele, mas tem um outro rapaz. Cara, desculpa, eu não vou saber o nome dele.
mas ele dublou um encontro entre o Diniz, não sei qual time que ele tava, não sei se era no Fluminense, e o Tietê quando tava, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, e eles conversaram lá e tal, e O cara dublou isso? dublou a conversa toda, e ele falando assim, pô, você sabe que naquele momento, né, da confusão, quem não sabe, uma confusão dele quando ele era do São Paulo, deu uma esculachada no Tietê, Ele gritou perninha, mascaradinho, e vazou pra todo mundo que ficou... Também feio. era na pandemia, não tinha como Pois não é. vazar, né? Acho que foi na pandemia, mas enfim. E aí a conversa deles é assim, uma conversa meio... Dá pra ver que o Tietê naquela época tava ainda muito magoado com ele. E depois ainda mostrou esse vídeo, esse mesmo rapaz fez o vídeo, né? E aí depois mostrou ele falando no Podpah, o Tietê falando no Podpah. Sim. Isso aí que eu vi. Dizendo que o pai dele ligou pra ele chorando, a família toda Ele ficou sentiu magoadaço. muito. Pois é, como é que você acha que vai ser esse... Eu acho que o Diniz, pelo que ele mostra, o pouco de contato que eu já tive com pessoas que têm, eu acho que é um cara que vai saber fazer esse pedido de desculpas de um erro que ele cometeu. E aí eu acho que esse acerto, inclusive, deve ter passado um pouco disso. Ontem o cara foi titular, o Tietê claramente guarda uma mágoa ali. Cara, o futebol tem palavreado assim, assado, só que quando vaza, fica para todo mundo, fica chato. Foi igual o negócio do burro lá, do Mano Menezes, do Yuri Alberto. Da forma que foi pro ar, fica chato. Mas assim, quem já jogou bola é muito pior que isso. Muito pior que Mas isso. é muito pior que isso. E às vezes o cara é burro mesmo, ele tem que ouvir, você é burro mesmo. Como é que você não fez isso aqui? Então, só que fica chato. E o dele foi pesado, né? Foi para um lado pessoal. E aí que foi o erro, né? Ele não tava falando só... O burro é você errou a jogada. Você não fez isso, Chamou fez de aquilo. ingrato, cara. Pô, ingrato, perninha, mascaradinho. Pô, isso quando vaza foi ruim, né? Foi pesado. Independente se ele merecia, se ele tinha sido perninha, se ele tinha sido mascaradinho. Isso aí. E aí eu acho que é um erro que o Diniz tem na carreira. E eu acho que ele tá no momento, né, dele consertar isso. Mas eu acho que não vai atrapalhar o Vasco e impedir nada. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que até num lado legal para os dois ter essa oportunidade do Diniz, né, pedir essas desculpas e, enfim, e ficar tudo bem pra frente. Fora que a política lá no Vasco tá fervendo também, né? Tu viu o Edmundo? O Edmundo maluco, né, nas Gostou lives. do Edmundo, Daniel? Gostou do Edmundo? O que o Edmundo falou? Cara, o problema do Vasco tá aí, o Vasco parou nos anos 90. É verdade. Quando o Vasco achar que a associativa vai resolver alguma coisa, esquece. Eu concordo. Vendo de fora, né, quem vive dentro do clube do Vasco, eu concordo. É sempre isso. Desde que eu acompanho o futebol, o Vasco parece que mais ainda que na maioria dos clubes, essa eterna briga por poder, um lado aqui, um lado ali, é difícil ter uma união. Todo time tem um pouco, mas parece que o Vasco é pior, né? Agora o Edmundo tava aí com o Pedrinho outro dia, cara. Caraca, o cara tá revoltado. Eu vou tirar meu objetivo de vida, que só faltou ele falar isso. Vou até meu último dia para tirar o Pedrinho. Só faltou ele falar assim, mas... E é óbvio que é ruim pro Vasco, né? Enfim, o Vasco é enorme, né, cara? O Vasco é imenso. Eu falei mais cedo, né? Ídolo. Pô, o Edmundo foi um dos meus primeiros ídolos. Ali em 97. Pô, eu lembro, eu parava. Eu lembro com meu pai, assim, eu lembro muito de estar viajando e brigar. Não, vai ter a final, para num lugar aí, viajando de carro, né? Não, para num lugar que eu quero ver. E eu lembro que meu pai parou e eu vi aquele Vasco e Flamengo. Ele não viu do Vasco e Flamengo, né? Pois é. Eu tava falando desse. Achei que era o Vasco Palmeiras. Gostou, né? Mas, enfim, é um problema sério. É financeiro, é de vários anos de brigas políticas que afundaram o Vasco. E tá difícil sair desse buraco, cara. Tá muito difícil sair do buraco. Aí a gente vai aqui falar do Diniz, se o time jogou bem, se o time jogou mal, mas a verdade é que o Vasco tem um problema muito maior, né? Até quando arrumou a SAF não deu certo. Pois é. E quando você tava lá na Globo, você chegou a trabalhar com o Pedrinho? Pô, muito. Adorava o Pedrinho. E ele é um cara muito maneiro. Muito, né? me dava muita moral, gostava de mim também, comentando, assim, me elogiava. E eu achava ele o melhor comentarista do Brasil, assim, de longe. Eu gostava muito de estar na bancada, de ouvir, enfim, a gente trocava muita ideia, né, eu acho. Gostava muito mesmo do Pedrinho. Né, assim, não ia tomar um chopp com ele fora, mas lá a gente encontrava direto, a gente trocava muita ideia, assim, né? Era meio que, pô, você é dos nossos, tipo assim, ele me dava essa moral de, Sim. pô, você entende também, né? E a gente trocava muita ideia de futebol. Pô, Ele era maneiro. cara maneiro. Fiz várias vezes a seleção do lado dele.
E, de novo, me dava moral, assim, falava bem, pô, o Conrado entende, falava pra galera, assim, sabe? Sim. Então, é um cara que... E outro, jogou muito também, Jogou cara. muito. O Pedrinho se machucou, é outro cara que eu falava, pô, jogou demais. Eu falei só alguns, né? O Roger também jogava muita bola, todos esses caras, cara. Pô, então o Pedrinho é um, foi, pô, cracaço, e agora comenta bem, tá aqui do lado, bom demais. Pois é, e aí por isso que eu acho que é uma injustiça esse Vasco ele não ter conseguido ainda ajustar o Vasco, porque ele é um cara, de novo, é um cara competente e, além de tudo, bom caráter, né? Mas é difícil, né, cara? É difícil. É difícil a gente falar aqui de fora, mas tanto problema que deve ter lá dentro. E às vezes o cara é bom caráter, tem boas intenções, às vezes até sim. competente para algumas coisas, mas tem gente que erra também. Não Sim. tô dizendo que ele errou, não sei, é tanta coisa, mas assim, é difícil, cara. É difícil. É muita coisa acontecendo no Vasco. São anos e anos e anos e anos e anos. E aí, enfim, ele foi corajoso. Isso não dá para não falar dele. É verdade. Que eu falei que é a minha opinião, mas era quase consenso. Ou pelo menos entre os melhores comentaristas, assim, ele estava voando, super elogiado por jogador, por todo exatamente, mundo, por quem todo gosta mundo. de tática, quem não gosta, quem vê só um pouco, ele estava voando, cara. Tá. E o cara podia voar cada vez mais, ele saiu e foi pro Vasco. Coragem, e eles, com certeza, ele sabia que não seria fácil, né? Ele não sabia ele não estava achando que ia ser uma mamatinha lá, né? E presidente do Vasco é voluntário também, ou seja, nem tá recebendo por isso, ainda né? tem isso. Não é isso? Não é voluntário lá no Vasco também? Nem tá recebendo por isso, ou seja, realmente teve Mas eu muita entendo, quem tá coragem. vendo aí vascaíno, tem muita gente revoltada, eu entendo, o torcedor tá revoltado, tá vendo aí, as coisas não estão dando certo, espera uma coisa, o Edmundo tá revoltado. Então, eu entendo também, mas deve ser muito difícil, Daniel, o muro tá baixo, irmão. Tua família, eu sei que tem coisa lá no Vasco, mas... O Vasco tá bem no basquete, pelo menos? Perdeu, também, foi eliminado também, pô. Abandonou. Tá escolhendo legal, não pula o muro não, fica aí. Voltou pro basquete. NBB não. Lakers. O Vasco tá bem no basquete? Não, LeBron Lakers. James. Aí perdeu também, ou seja, que bosta, hein? Mas já ganhou muito. Ano que vem a esperança é muito melhor, né? A expectativa é muito melhor. Eu tinha um tio-avô que ele era inglês. Ele era inglês. Aí toda vez que a... Já morreu também, que meu avô também já morreu, mas toda vez que a Inglaterra se fudia na Copa do Mundo, aí meu avô chamava... o nome dele era Richard, né? Ele falou, e aí, Richard? E a Inglaterra? Inglaterra? O que tem em Inglaterra? Eu falei, Inglaterra, tá bem? Não sei o quê. Não, agora a gente não joga mais futebol, agora o meu esporte é cricket. Cricket. Aí, era sempre uma piada lá, cara. Esse foi um plot twist maneiro, parabéns. Não tava esperando. Não tava esperando. Bom, rapaziada, olha só. Antes de mais nada, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Agora tem uma nova função chamada hypar. Então você pode hypar aqui esse vídeo e os cortes também vai nos ajudar bastante na distribuição desse vídeo. Tem também o curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer. Para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, eu recomendo demais. O Peter, só no canal principal dele, tem mais de 14 milhões de inscritos e tem mais outros 60 canais. E se tem um cara que ensina, a gente quando fez, o nosso canal tinha 40 mil, hoje tem 333 mil inscritos. Então funcionou para mim, vai funcionar para vocês o YouTube sem aparecer também, tá bom?